Meus irmãos, a paz do Senhor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que você estará vendo essa live, se você vai entrar comigo aqui ao vivo, mas eu quero trazer uma mensagem essa noite para a gente estar meditando na palavra de Deus. Amém? Para quem não me conhece, eu sou o pastor Juliano Silva, eu sou fundador da igreja Rendido Estou, que fica na rua Monte Santo 372, aqui na cidade de Passo, no Jardim Califórnia, né? Ou ali, na verdade, é o Jardim Primavera, é perto da quadra, mais ou menos, ali da Corda Verde. Quem conhece, sabe mais ou menos ali onde é. Ela fica entre a rua Monte Santo com a rua Juiz de Fora. Aquele que sentir no coração de algum momento está lá fazendo a visita para a gente, as portas estão abertas, amém? Eu quero trazer nesta live algo que Deus tem colocado ao meu coração. Nós vamos usar aqui de texto básico. Primeiro, nós vamos usar o livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, que diz assim: Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Se é Baal, então segue Baal. Porém, o povo nada lhe respondia. E quando nós passamos aqui também para o livro de Apocalipse, livro de Apocalipse, capítulo 3, no versículo 14, Jesus manda João escrever a esta igreja chamada Laodiceia. Ele escreve assim: E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o príncipe da criação de Deus, o princípio da criação de Deus. Aqui está falando de Jesus, que Jesus que deu autorização para João estar escrevendo a essa igreja chamada Laodiceia, que era uma das 7 igrejas da Ásia Menor. Ele fala aqui no versículo 15: Conheça tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Ele falou, era melhor ser frio ou quente. Ele fala assim, assim porque tu és morno. Falou que ele não era nem frio nem quente, mas era morno. Aí ele fala assim, já que você não é frio e nem quente, mas é morno, vou vomitar-te da minha boca. Amém? Meus irmãos, amados ouvintes da palavra de Deus, eu quero dizer para vocês o seguinte: o que Deus tem colocado nesta mensagem para me trazer para você? Quando nós falamos aqui no livro de 1 Reis, no capítulo 18, do versículo 21, nós daremos de cara naquele texto ali, do profeta Elias, que foi levantado por Deus. Ele vai até o povo de Israel e ele chama eles até o Monte Carmelo. E quando ele chama o povo até o Monte Carmelo, ele convida os profetas de Baal que estavam ali tomando conta da maior parte dos altares ali do povo de Israel. Nós sabemos que o Deus que tirou o povo do Egito, Deus que tirou o povo da escravidão, Deus que se revelou numa sarça, Deus que abriu o mar vermelho, Deus que fez aquele povo entrar na terra prometida, é o mesmo Deus que eles estavam simplesmente colocando ele como todos os deuses. O que eles estavam fazendo ali? Eles estavam adorando a Deus, mas também estavam adorando Baal. Então o profeta Elias, ele chega no cenário ali, que o rei era Acabe, e ele tinha casado com Jezabel, e Jezabel, ela que trouxe a adoração de Baal ao povo de Israel. Então Elias, ele chega até o povo, e até os 400
150 sacerdotes de Baal, fora os de Azerá, que nós também vamos falar sobre eles. Então ele chamou os 400 profetas de Baal e os 400 de Azerá, e chamou eles para ir até o Monte Carmelo, que lá o Deus que respondesse, na verdade, que o povo o seguiria. Então Deus, através da vida de Elias, quando chega no Monte Carmelo, os dois, primeiramente os profetas de Baal, começa a sacrificar, a mexer no altar, a pôr o altar de acordo com aquilo que eles adoravam. Então, a única coisa que eles fizeram ali naquele local, eles fizeram uma aposta. Eles fizeram uma aposta, né? O que era a aposta? O Deus que respondesse com fogo, esse seria considerado o verdadeiro Deus. Então, o Deus que respondesse com fogo seria aquele que o povo de Israel tinha que segui-lo. E quando fala em seguir, fala em obedecer leis, normas, regras estabelecidas por este Deus, para poder servir a este Deus. Então diz que primeiramente os profetas de Baal e os de Azerá, eles vão até o Monte Carmelo junto com Elias, mas eles fazem ali um altar para poder estar sacrificando, adorando a Baal, e começam a clamá-lo. Eles começam falando: Deus Baal, mostra que o Senhor é o verdadeiro Deus, lança fogo sobre o altar. E diz que eles começaram a gritar, começaram a chamar o Deus Baal, e diz que Deus Baal não respondia. E Elias, ele começa a ter zombar deles. Elias começa a falar assim: grita mais alto. Às vezes ele viajou, ou às vezes ele está dormindo e não quer ser incomodado, mas grita mais alto, e quem sabe ele vai responder a vocês. E diz que aqueles 400 profetas de Baal e os 400 de Azerá, eles começaram a gritar, chamar o Deus Baal, mas ele não respondia. Até que meio-dia eles começaram a se cortar o corpo, começaram a oferecer o seu próprio sangue, para que aquele Deus que eles acreditavam ser o Deus verdadeiro, que ele respondesse do céu. Mas diz que nada aconteceu. Nada aconteceu. Então a Bíblia fala que chega o momento de Elias. Diz que Elias, ele refaz o altar de acordo com o que tem que ser feito para adoração ao Deus de Israel. Diz que ele arruma o altar todo ali, e ele fala assim: Deus de Israel, prova que o Senhor é o único Deus, mostra para esse povo que o Senhor é o único Deus, manda fogo do céu. E diz que no mesmo instante que ele faz esta oração, disse que Deus derrama, ou Deus deixa cair fogo do céu e queimar todo o altar, todo o holocausto. E diz que estava ali cheio de água ainda em redor do altar, que Elias fez ali, ele restabeleceu para estar adorando o Deus de Israel. Diz que o fogo cai ali, e diz que ele passa até pelas águas, que ia dizer, lambeio as águas. Diz que aquele fogo passou até pelas águas. Então o povo começou tudo a gritar, a ovacionar aquele Deus, e que é o Deus de Israel, o Deus verdadeiro. E diz que Elias manda o povo encurralar os profetas falsos e matar todos eles. E diz que foram os 400 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, todos mortos pelo povo. Meus irmãos, por que Deus está me dando esta mensagem aqui? Porque quando nós lemos ali no livro de Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 14, que está falando sobre aquela igreja, está acontecendo a mesma coisa no meio daquela igreja ali. O que está acontecendo ali? O povo
está dividido. O povo ali estava adorando a Deus, o Deus de Israel, que é o mesmo Deus de Israel, o Deus que mandou Jesus para purificar os nossos pecados, o Deus que enviou Jesus para, através do sacrifício, nos salvar. Se nós quisermos receber essa salvação, nós temos que crer e arrepender dos nossos pecados e servir a este Deus verdadeiro. Diz que nós teremos a oportunidade, se continuarmos e permanecermos nessa salvação, de nós escaparmos do pecado, de nós escaparmos da morte que está por vir aí. Física, nós vamos ter que passar, mas a morte eterna, ou a perdição eterna, ser jogado no fogo do inferno, nós teremos a oportunidade, então estamos tendo, através do sacrifício de Jesus, para ser salvo. Por que eu falo a oportunidade? Porque Jesus disse para quem quiser. Para quem quiser essa salvação, está aí. Então, nós só poderemos alcançar essa salvação se nós quisermos. Se nós buscarmos essa salvação, se nós arrependermos do nosso pecado, e se nós andarmos em acordo com aquilo que o Senhor estabeleceu lá na eternidade, sobre os seus princípios de conduta, sobre o seu princípio moral, sobre o seu princípio de vida, sobre as coisas que temos que deixar para servir esse Deus, renúncia. Então, nós temos que perseverar, chama perseveração do santo, a Bíblia diz isso. Mas nós vemos ali que na igreja de Laodiceia, o próprio Jesus, através da vida de João Batista, de João, não João Batista, do apóstolo João, o profeta que dizem do amor, fala que Jesus está denunciando aquela igreja porque ela está com esse mesmo princípio. Ele fala, conheça tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Ele está falando, quem dera vocês já tivessem tomado partido, se quer a mim ou não. Assim porque és morno, ele está falando assim porque você não decide o que você está querendo, então você é uma pessoa morna. Ele está falando ali, naquele dia eu vou te vomitar. O que é vomitar? Na hora que chegarmos na presença dele, se estivermos vivendo essa prática aqui na terra, ele vai nos colocar para fora. Nós não vamos herdar a salvação, não vamos herdar o céu, mas o inferno é o que nos espera se não arrependermos. E nós vemos isso aqui, esses acontecimentos, não é de antigamente, hoje acontece isso. Meus irmãos, hoje nós misturamos a nossa vida que dizemos ser com Deus a vários outros tipos de adoração. Nós falamos que todas as religiões levam a Deus. Todas as religiões levam a Deus. Tudo bem. Quem pensar assim, amém. Eu creio que para todas as religiões levar a Deus, elas têm que andar nos princípios estabelecidos por este Deus, que é fugir do pecado, arrepender dos seus pecados, sempre dizer a verdade, andar em santidade, buscar todo dia a nossa redenção. O que é? Todo dia se arrepender dos pecados, e principalmente sempre dizer a verdade, sempre dizer a verdade, e dizer para as pessoas que, dependente se ela está em religião e achando que ele leva a Deus, o que vai determinar se ela vai ir para o céu ou para o inferno é o tipo de vida, adoração, fé que esta pessoa teve. Como assim? Eu te explico. Jesus disse que é melhor você não conhecer as escrituras do que você conhecer e não a pôr em prática. E a Bíblia é todo manual que nós temos que viver, andar, estabelecer na nossa vida. Por isso que o apóstolo Paulo disse, e deixando para trás todo o embaraço e o pecado que tão próximo me rodeia, eu prossigo para o alvo.
Por isso que Jesus olhou para Nicodemos, um homem que era um doutor da lei na época. Ele chega até Jesus de noite para que ninguém pudesse ver que ele estava falando com Jesus, e ele faz uma pergunta para Jesus: mestre, o que faço para herdar o reino de Deus? O que eu faço para entrar no céu? Jesus falou assim para ele: você tem que nascer de novo, da água e do Espírito. O que é esse novo nascimento? É o que o Evangelho traz na minha vida e na sua. Nós passamos de um estado para outro. É automático. Por quê? O Evangelho, ele nos confronta, ele nos mostra que nós não somos bons o suficiente para salvar a si mesmo. Ele nos mostra que nós precisamos de um Salvador, que é Jesus Cristo. Ele nos mostra que Jesus não aceita nós como somos, ele nos chama como somos, mas quando nós chegamos em Cristo, temos que andar de acordo com aquilo que foi estabelecido por esse Deus que vai salvar. Tanto que nós pegamos o apóstolo Paulo, quando ele estava usando o seu nome grego de Saulo de Tarso, ele perseguia a igreja cristã, porque ele achava que a igreja era uma seita, ele não aceitava isso. Mas a caminho de Damasco, quando ele vê Jesus, ele tem encontro com Jesus, que Jesus do céu fala: Saulo, Saulo, por que me persegue? E diz que ele cai. Eu não sei de que ele caiu, se foi do cavalo, se foi do avião, não sei o que foi, mas diz que houve uma queda, e esta queda o levou a conhecer quem era realmente Jesus, que aquilo ali não era uma seita, que aquilo ali era realmente algo estabelecido por Jesus, a tua igreja estabelecida aqui na terra. E disse que ele, de perseguidor à igreja, passou a ser perseguido, porque ele começou a pregar o Cristo ressuscitado, ele começou a pregar a doutrina de Cristo, e ele começou a pregar que Jesus ressuscitou. Então, a gente tem que mudar, e a gente tem que falar a verdade. A palavra de Deus fala que os tímidos não herdarão o reino de Deus. O que é uma pessoa tímida na Bíblia? É uma pessoa medrosa, é uma pessoa que não tem coragem. Que coragem? Uma pessoa que não tem a coragem de pregar o Evangelho como ele é. Deixa eu te falar algo para você. Por exemplo, a Bíblia nos traz o Novo Testamento, e a palavra de Deus, a Bíblia fala que ela é toda inspirada por Deus. Ela é toda inspirada para nos corrigir, para nos mostrar o caminho, para que, se a gente desviar do caminho, ela nos colocar na retidão do caminho. Mas a Bíblia fala que a maior prova de amor que Deus tem por nós é a correção, porque a palavra de Deus fala que ele corrige os que ama, e aquele que ele tem como filho. Então, quando essa correção de Deus chega em nossa vida, que nós precisamos todo dia ser corrigido por Deus, quando essa correção de Deus chega em nossa vida e nós a rejeitamos, ele fala que então nós não somos filhos, porque não aceitamos a correção dele, mas sim, nós somos bastardos. Por quê? O filho bastardo, ele não quer ser filho legítimo, ele não quer aceitar a correção de uma pessoa que não é verdadeiramente um pai dele. Mas quando nós aceitamos, nós nos tornamos filhos, porque nós não somos bastardos. Nós estamos falando para Deus que ele agora é o nosso pai, e que nós temos que andar em acordo com aquilo que ele estabeleceu. Não é a palavra de Deus que tem que se adequar ao nosso estilo de vida, é nós que temos que se adequar naquilo que a palavra diz. Mas isso não é por força nem por violência, é pelo Espírito. Mas nós temos que nos esforçar. Se nós realmente somos salvos, nós vamos aceitar a correção do Espírito, e ele vai fazer nós andarmos nos mandamentos que Deus estabeleceu. Por isso que nós achamos ali em Salmo 119, 11, que diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O Espírito Santo, ele crava a verdade em nosso coração, e nós andamos em obediência com Deus. Mas o que nós estamos vendo hoje?
as pessoas usando versículos isolados bíblicos. A igreja de Cristo, ela perdeu a identidade. A igreja que se diz de Cristo, ela perdeu a identidade. Porque quando nós pregamos o evangelho da boa nova, que é uma boa notícia, nós sabemos que agora existe uma boa notícia. Qual que é a boa notícia? Primeiro, para mim te falar de uma notícia boa, nós temos de falar primeiro, por que essa notícia boa chegou até mim e você? Primeiro nós temos que falar que o Senhor Jesus, Ele veio, primeiramente, para pagar a dívida que tínhamos com Deus. Isso não é com o diabo. Nós tínhamos uma dívida com Deus, porque nós desobedecemos a Deus. Nós pecamos, foi para Deus. Quando Davi ele peca com Batseba, e o profeta Natan vem confrontá-lo, ele faz uma oração. Ele fala: pequei, Senhor, somente contra ti pequei. Quando nós pecamos, nós estamos primeiramente atingindo a santidade e a glória do nosso Deus. Então por isso que ele falou que pecou contra ele. Porque, meus irmãos, o pecado, ele faz mal primeiramente a Deus. Deus odeia o pecado. A palavra de Deus fala que a ira do Senhor, a ira de Deus, ela vem do céu através de nós, por causa de toda a iniquidade, toda a maldade que nós cometemos aqui na terra. Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que Deus estabeleceu que para alguém receber a salvação eterna, essa pessoa tinha que ser perfeita, ela não poderia pecar nenhuma hipótese, ela tinha que obedecer os princípios de Deus, ela tinha que ser homem. Por quê? Porque quem pecou foi o homem e a mulher. Então ele tinha que ser um ser humano, que ele viria e pagaria por tudo isso, vivendo na verdade, e assim ele, por seus próprios méritos, poderia alcançar a salvação. E esse foi Jesus. Se Jesus pecou, então a nossa fé é em vão. Se Jesus andou na prática do pecado, então a nossa fé é em vão. Porque se Jesus andou no pecado, então a salvação não é verídica, a salvação não é verdadeira. Porque se ele andou no pecado também, se ele caiu, se ele pecou, então ele não pôde, nem em momento algum, suficientemente receber o direito da salvação, porque então ele quebrou o princípio de Deus. E Deus falou que só pode ser salvo por mérito aquele que não quebrar nenhum dos seus mandamentos, e aquele que viver nessa terra em santidade, não santidade para o homem, mas a santidade para Deus. Não quebrar os princípios para o homem, mas quebrar os princípios estabelecidos por Deus Santo, por Deus Poderoso, por Deus Glorioso. E Jesus, a Bíblia diz que ele viveu nessa vida, nesses princípios. Então Jesus merecia a salvação. Jesus merecia ser salvo. Ele conseguiu o direito de ser salvo pelas suas próprias forças. Mas em vez dele pegar e falar assim: então já que é mérito meu, eu serei salvo, somente eu, que todos pereçam. Não, ele pegou a salvação que ele merecia, por mérito dele, ele ganhou. E o que ele fez? Ele transferiu para aqueles que se arrependeram dos seus pecados, aqueles que não quiserem mais viver nessa vida errônea, e aqueles que aceitar os princípios de Deus estabelecidos. Por isso que a palavra de Deus fala que aqueles que confessam seus pecados, os abandonam, alcançam a misericórdia. Então, aqueles que entenderem isso, eles viverão conforme o Espírito ordena, em santidade, em santificação, em obediência. Eles não vão fazer isso para ser salvo.
mas eles fazem isso por gratidão, porque eles já estão salvos. Porque a salvação, nós não poderíamos ter ela. Nós não poderíamos adquirir a salvação por nossos próprios méritos, pelas nossas próprias forças. Mas um salvo vive obediência a Deus, porque ele sabe e ele é agradecido por Jesus. Ele é agradecido em Jesus. Ele se torna grato a Jesus, por causa que Jesus conseguiu isso tudo, mas em vez de condenar o mundo, ele deu a oportunidade da salvação. E eu quero dizer, nós hoje não iremos mais, se formos condenados, nós não seremos por culpa de Deus, nós não seremos por culpa de Adão e Eva, nós seremos por nossos próprios pecados, nossos próprios desejos, por nossa própria culpa. Porque Jesus disse que a salvação é essa, que a luz veio à terra ou ao mundo, mas o mundo ainda preferiu andar em trevas. Então eu tenho que pregar isso para você, eu tenho que falar para você. Qual que é a má notícia? A má notícia é que quem não aceitar Jesus, quem não arrepender dos seus pecados e quem não andar nos seus princípios, ele continua nessa trajetória de perdição eterna ou de destruição eterna, ou inferno. Mas aqueles que arrepender dos seus pecados, aceitar o sacrifício que Jesus fez na cruz, que eu já te disse o que foi esse sacrifício, ele vai andar em novidade de vida e ele vai receber a salvação gratuita. Para ele foi gratuita, mas alguém teve que pagar por isso. Jesus pagou por isso. Então eu ou você que aceitamos Cristo e andamos nos seus princípios, nos seus caminhos, nós estamos recebendo de graça, mas alguém pagou por isso, porque nosso Deus não poderia dar a salvação gratuita sem obedecer aqueles princípios que ele colocou sobre a sua própria lei, sobre a tua própria essência, que para a pessoa receber salvação, depois que o homem caiu, ele tinha que ser perfeito e santo. E Jesus, ele foi, ele é e sempre será. Por isso que nós recebemos a salvação através dele. Mas as pessoas que não querem essa salvação, a Bíblia fala no livro de João que a ira de Deus continua na vida dessas pessoas. Então, não adianta eu abrir uma live dessa, não adianta eu falar para você sobre a salvação, ou falar para você sobre as bênçãos do Senhor, que acompanha a vida agora daqueles que aceitaram a Cristo, daqueles que se arrependeram. Não tem como eu falar sobre essa bênção, se antes eu falar para você, que se você não aceitar Cristo, você não será abençoado por Deus. A ira de Deus permanecerá sobre a minha vida e sobre a tua vida, se nós não quisermos essa salvação. E muitos, infelizmente, estão negligenciando esta mensagem. Muitos, infelizmente, estão falando só uma parte do evangelho, mas está omitindo a outra. Por quê? Porque às vezes ele quer fama, ele quer dinheiro, ele quer ser uma pessoa que agrada a todo mundo, ele quer ser uma pessoa que todo mundo olhe nele e goste dele. Por isso que nós vemos muitas pessoas que falam: eu não gosto desse pregador, mas eu gosto daquele, porque esse aqui prega isso, aquele é bonzinho, ele fala que Deus me ama do jeito que eu estou, ele fala que Deus me aceita do jeito que estou, que Deus é um só para todo mundo. Realmente Deus é um só, mas que tipo de Deus nós estamos servindo? É Baal ou nós estamos servindo o Deus de Israel? Então, meus irmãos, não tem como eu trazer para você a salvação, não tem como eu trazer para você a boa notícia, se antes eu te falar qual que é a má notícia. Não tem como eu falar para você que Deus perdoou Davi por ter pecado com Batseba, se antes eu te falar que ele se arrependeu do que fez. Então é hipocrisia eu querer pregar para você as bênçãos de Deus, sem falar para você e para mim que nós temos que andar em acordo com aquilo que foi estabelecido aquele Deus. Se nós estamos com Deus, então nós temos que obedecer os princípios que Ele determinou, nós temos que obedecer as regras que Ele impôs. Para quem quer ser salvo? Mas Jesus disse que é para quem quiser.
para quem quiser. Mas a palavra de Deus também disse que aqueles que não pregam este evangelho, aqueles que omitem as coisas, e eu falo para nós que somos pastores, pregadores, pessoas que Deus levantou nessa terra, eu quero dizer para você e para mim que Deus não levanta pessoas medrosas. E nós estamos chegando numa era, nós estamos chegando no fim do tempo, em que as pessoas que pregam esse tipo de mensagem serão taxados como mentirosos, serão taxados como pessoas que são intolerantes, pessoas que falam sobre o ódio. Essas pessoas só falam do ódio. Essas pessoas estão falando de um Jesus, de um Deus que não existe. Como que esse Deus nosso não existe? Esse Deus nosso que existe é o mesmo Deus que nos ama, mas é o mesmo Deus que fala que nós temos que andar em santidade. É o mesmo Deus que fala que nós temos que andar em obediência. É o mesmo Deus que fala para nós que se nós não arrependermos dos nossos pecados, nós vamos continuar caminhando para a aniquilação eterna. E para mim isso é a maior prova de amor. Como que você vai no médico e você foi diagnosticado algum tipo de doença, e você não vai falar para a pessoa que ela está com aquilo, e não vai passar o medicamento para ela correto? Meus irmãos, muitos querem dizer que a igreja é um hospital. Tudo bem, então vamos usar como hospital. Quando você chega no hospital, você primeiro está na sala de espera, e quando você é atendido, o médico vai te fazer os exames e vai diagnosticar: você tem isso, você tem isso, o teu problema é isso. Então o que você vai querer ouvir daquele médico? Qual é a solução para o meu problema? O médico vai falar para você: se é uma gripe, toma aspirina. O médico vai falar: se é uma covid, toma vacina. O médico vai te falar: se você está com qualquer tipo de doença, uma dor de cabeça, o que for, seja qualquer tipo de doença, ele vai te diagnosticar um remédio para aquilo. E qual que é a sua vontade diante disso? É ser curado. Então nós, quando omitimos a verdade das pessoas, quando nós omitimos essa verdade das pessoas, na verdade, meu irmão, nós estamos condenando essas pessoas à morte eterna. Porque nós estamos omitindo a verdade, que ninguém será salvo se não se arrepender, que ninguém será salvo se não mudar de vida, que ninguém será salvo se não nascer de novo. Eu quero dizer para você que não adianta, mesmo que eu passe a mão no seu erro, mesmo que eu concorde com o teu erro, mesmo que eu faça vista grossa para a tua vida, que não está andando ainda em acordo com Cristo, então você ainda não é uma pessoa salva. E quando nós falamos dessas palavras aqui, dessa mensagem que eu trouxe em Apocalipse 3, versículo 14, e 1 Reis 18, 21, ele não está falando para o povo ímpio, ele está falando para o povo dele. Ele está falando que o povo que ele chamou estava omitindo a verdade das pessoas, e principalmente estava também fala que ele estava vivendo em dois pensamentos, ou vivendo em duas obediências. Enquanto ele usava o evangelho para aquilo que aprazia ele, ou seja, para aquilo que o favorecia, ele deixava de pregar as outras coisas para não causar inimizade, não ser taxado como chuado, como chato, ou como uma pessoa intolerante, uma pessoa que prega o ódio. E nós não estamos aqui pregando ódio, nós estamos aqui abrindo os olhos, a mente das pessoas. E eu quero dizer para você gostando ou não, você acreditando na Bíblia ou não, você vivendo os princípios de Deus ou não, a palavra de Deus ela vai se cumprir. Jesus disse que céus e terra passarão, mas as palavras dele nunca vai passar, porque ela é eterna. A palavra de Deus também diz que os mandamentos são bons. O apóstolo Paulo falou que os mandamentos de Deus não são ruins, são bons. Por quê?
É os mandamentos que abriu o meu olho e o seu para mostrar o tão mal que nós somos, o tão pecadores que nós somos e o quanto nós precisamos de um Salvador. É os mandamentos de Deus que nos leva a Cristo. Porque sem os mandamentos, nós achamos que nós somos bons o suficiente para ser salvos, nós achamos que nós não precisamos de Jesus, nós achamos que não precisamos de mudança, nós achamos que Deus, Ele simplesmente nos ama e vai salvar todo mundo, e não é assim, não é assim. Eu fico com pena e chateado com aquelas pessoas que dizem ser pastores, que dizem ser pregadores e omite isso da vida das pessoas. Na verdade, eu acho que isso tinha que ser pregado, esse evangelho tinha que ser pregado todos os dias na igreja. Eu acho que esse evangelho tinha que ser transmitido para todo mundo, todos os dias na igreja, ou aonde nós estivermos, pregarmos essa verdade, sem medo de ser pessoas perseguidas, sem medo de ser pessoas taxadas como intolerantes. Pense o que quiser de nós, mas o maior amor que eu acho que nós temos que ter pelas pessoas é falando a verdade. O maior amor que eu acho que nós temos que ter por almas é, por mais que ele não aceite essa verdade, por mais que ele odeie os princípios que nós proferimos da nossa fé, nós não vamos desejar morte para ele, nós não vamos desejar matar ele, nós não vamos desejar que nada de mal aconteça a ele, porque a Bíblia fala, seguir a paz com todos, e a santificação, cuja qual quem não tiver isso, não verá Deus. Eu agradeço a cada um de vocês, que participaram desta live, aqueles que entrarem depois, ou aqueles que simplesmente quiserem compartilhar essa live com alguém. Eu quero dizer para você, Jesus, Ele te ama, Jesus, Ele quer te salvar, mas Jesus, Ele não vai te salvar do teu achismo, do que você pensa, naquilo que você colocou como verdade. Não, Jesus quer te salvar através da verdade que Ele estabeleceu desde a eternidade como princípio de salvação. Jesus disse em João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus disse em João 14:6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim. Por que que ele disse isso? Por que que ele disse isso? Porque foi o único que obedeceu todos os mandamentos de Deus, foi o único que pelo seu próprio esforço recebeu o direito à salvação, mas ele preferiu entregar esta salvação para nós, gratuitamente, para aqueles que o aceitarem, para aqueles que se arrependerem e para aqueles que receberem o Espírito Santo para o conduzir à salvação. Ele preferiu passar essa salvação adquirida por ele para aqueles que querem e pegar o pecado da humanidade e jogar em suas costas. Irmãos, o pecado original, ele já foi, Jesus já trouxe sobre o pecado original, ele já trouxe a solução. Jesus já morreu por aquele pecado. E também ele morreu por todos os pecados que eu e você praticamos. Mas para nós adquirirmos a salvação, nós temos que arrepender. Eu e você não é bom o suficiente para ser salvo. Ah, pastor, eu não gosto desse Cristo, eu não quero esse Cristo, eu não aceito esse evangelho. Amém. Mas eu quero dizer para você, eu já disse e continuo dizendo, só se você estiver certo e eu estiver errado, só se as escrituras forem mentirosas, só se Deus não existe, só se Jesus não era o Messias, aí você, no fim de tudo, sairá triunfante. Mas se você anda contra a palavra de Deus, se você anda contra a Bíblia, se você anda contra os princípios que Deus estabeleceu, eu quero dizer para você, se a palavra de Deus é a verdade, como ela já tem declarado, como Jesus declarou, como todos os apóstolos
falaram do Pentateuco, e todos os pais da fé, os pais da igreja, dos séculos agora mais próximos a nós, se todos eles fecharam o cânon, que são todos os livros inspirados, e eles colocaram como livros inspirados por Deus para a nossa salvação, para a nossa redenção. E quando as pessoas criticam esses pais da fé, esses pais da igreja, eles tinham que estudar um pouquinho sobre isso. Eles tinham que estudar que quando foi estabelecido esses livros, eles nem sabiam o que estavam fazendo. É o próprio Espírito que estava conduzindo eles, para eles pôr como palavra de Deus inspirada e como palavra de Deus não inspirada. Eu acredito na totalidade da Bíblia, mas no livro de Apocalipse, no final, diz que céu e terra passarão, mas as palavras dele não irão passar. Então, meus irmãos, fique com essa mensagem para você essa noite, reflita. Agora, se você achar baboseira tudo que eu estou falando, deleta, amém? Mas, se essa palavra chegar ao teu coração, porque a maior intenção que eu tenho é trazer a verdade bíblica para você. Se Deus tocou no teu coração, arrependa-se, creia no Evangelho, entregue sua vida ao Senhor, peça a Ele para te ajudar a abandonar a vida errada e para te trazer você naquele caminho estreito, que lá no fim, se você perseverar, porque a salvação nós podemos perdê-la sim, nós só seremos salvos, nós só continuaremos. Eu vou mudar aqui, porque a salvação você adquire no momento que você se arrependeu, mas se você não permanecer nessa salvação, você no fim pode ser rejeitado. E não importa se você vai aos cultos, se você não vai, se você faz parte da denominação de igreja, se você não faz parte, não importa. O que importa é que se você não estiver nascido de novo, você não herdará o reino de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida, a paz do Senhor. Até a próxima live e eu te espero por aqui. Quero agradecer a cada um de vocês que tiveram comigo nessa live e aqueles que for entrar nessa live depois, que esta mensagem possa mudar a tua vida. Amém? Agradeço a cada um de vocês em nome de Jesus. Até a próxima live e a paz do Senhor.